Opa, tudo bem? Hoje vou falar um pouco da integração que a gente tem entre Nelfin e o ERP Proteus da TOTUS. Para você que não conhece, a Nelfin é o melhor sistema de régua de cobrança do mercado, tá? Porque a gente tem um sistema inteligente que a gente chama. Eu vou explicar um pouquinho dos benefícios aqui, o que significa de fato esse sistema inteligente de cobrança e como que você pode ter acesso a esse sistema de forma 100% integrada ao seu ERP Proteus. Vamos lá? Então, primeiro, né, antes de falar um pouquinho do sistema de cobrança inteligente, a gente gosta de falar o que é uma régua de cobrança, né, dando um passo atrás. Régua de cobrança, basicamente, a partir do momento que você gera uma fatura para o seu cliente, ou seja, um boleto, um Pix, ou qualquer que seja o método de pagamento, e ele passa a dever você, é você criar uma cadência, ou seja, uma frequência de cobranças ali para esse cliente, de fato, realizar esse pagamento, né? Então, como que a Nelfin evoluiu esse conceito de régua de cobrança, trazendo para o mercado a régua de cobrança inteligente? A gente, né, por meio da inteligência artificial, a gente cria um mecanismo de cobrança onde a gente traz a cobrança como uma estratégia da empresa e não simplesmente algo chato que deve ser feito ali de qualquer jeito. Então, qual que é a ideia desse sistema que a gente traz para o mercado que leva em consideração a cobrança como uma estratégia, né? Primeiro, a gente sabe que cobrar os clientes, todos eles da mesma forma, não funciona. Né? Por quê? Porque diferentes clientes têm diferentes costumes ali de pagamento, né? Diferentes comportamentos de pagamento. Então, tem o cara que sempre paga em dia, tem o cara que atrasa alguns dias, tem o cara que atrasa meses, né? Então, quem é do financeiro aí sabe bem como que é, né, no dia a dia. E aí, muitas vezes não adianta só gerar a fatura para o cara pagar, né? Você tem que ir lá cobrar ele. Então, primeiro, o nosso sistema, ele divide os clientes justamente por hábito de pagamento, né? Por comportamento de pagamento. Então, qual que é a ideia? Ele cria cadências diferentes para cada tipo de cliente. Então, o cliente que paga em dia sempre vai receber uma régua de cobrança diferente do cliente que paga com alguns dias de atraso, diferente do cliente que paga com meses de atraso, certo? Então, as cadências, ou seja, a frequência de contatos dentro de um determinado período de tempo vai ser diferente para cada um, certo? Além disso, né, a gente cobra por múltiplos canais. A gente sabe que isso aumenta a efetividade da cobrança, né, a taxa de conversão dessa cobrança, certo? Então, hoje a Nelfin consegue cobrar os clientes pelo WhatsApp, e-mail e SMS. Então, a gente ataca, né, entre aspas, aí, num bom termo, por de múltiplos canais, porque a gente sabe que se a gente manda sempre pelo mesmo canal toda hora, pode saturar e aquilo acabar virando paisagem. Então, você mandar por diferentes canais aumenta a sua taxa de conversão da cobrança, certo? Então, além dos múltiplos canais, das múltiplas cadências, nas diferentes cadências para cada cliente, a gente também traz a mensagem personalizada, tá? E com isso a gente traz um tom de voz diferente, que a gente consegue justamente aqui que entra a inteligência artificial para trazer um tom de voz diferente para as mensagens de cada tipo de cliente, certo? Então, novamente, usando o exemplo aqui, o cliente que paga sempre em dia vai receber uma mensagem mais soft, né? Mais leve, digamos assim. O cliente que paga com alguns dias de atraso já vai ser um pouco mais pesado. O cliente que paga com muito tempo de atraso também vai ter uma mensagem mais pesada, digamos assim, tá? Então, essa é a ideia, juntar cadências diferentes, múltiplos canais e tons de voz, mensagens diferentes para cada tipo de cliente, né? Então, com isso a gente consegue aumentar em muito a nossa taxa de conversão das cobranças, porque é justamente o objetivo, né? A gente não quer só ficar cobrando por cobrar para falar que fez aquela tarefa, né? O objetivo é, de fato, recuperar as dívidas ali, recuperar o crédito que vocês tinham ali, que o cliente estava devendo, certo? E como que isso se encaixa na sua rotina para você que usa o Proteus, né? A Nelfin está conectada via API ao Proteus,
certo? Então, a gente desenvolveu uma integração onde a gente não muda em nada o seu fluxo operacional na sua rotina do financeiro, ou seja, você continua utilizando o Proteus para fazer toda a sua geração de notas fiscais e boletos, né? Ou independente do método de pagamento que você utiliza, você continua utilizando contas a receber do Proteus, e a Nelfin se conecta ao seu contas a receber, ou seja, a gente consegue puxar todas as informações que a gente precisa para acionar essa régua de cobrança inteligente. E quais são elas? Né? Primeiro, cadastro de clientes. Então, obviamente que o primeiro passo para ter uma cobrança efetiva é ter um bom cadastro de clientes. Então, ali dados de nome do cliente, CNPJ ou CPF, e-mail, telefone, endereço, tudo isso a gente puxa automaticamente do seu Proteus, que é, né, geralmente onde as empresas cadastram ali os clientes. Então, você não precisa fazer cadastro manual dentro da Nelfin para utilizar a plataforma, certo? A gente puxa automaticamente. Então, esse é o primeiro dado, né, que a gente puxa do ERP. Segundo, os dados de cobrança mesmo, né? Então, vamos supor que você gerou um boleto para um determinado cliente, a gente vai puxar os dados daquele boleto, né? Para quem foi a cobrança, qual que é o valor, data de vencimento, se tem juros, multa, tudo isso o nosso sistema utiliza para formular a mensagem que vai ser enviado para o cliente, né? E detalhe, a gente sempre manda nas mensagens de cobrança, seja por e-mail, WhatsApp, SMS, a gente sempre manda um link que vai junto a fatura, né, o boleto, por exemplo. E aí o cliente não só recebe a mensagem de cobrança, mas já tem de forma fácil ali o link para fazer o pagamento. Né? A gente também vê que isso aumenta a taxa de conversão dessa cobrança do que simplesmente mandar uma mensagem sem nada. Né? Então a gente manda também esse boleto pelo e-mail, pelo WhatsApp ou pelo SMS do cliente. Tá? Então, com isso, a gente consegue fazer o quê? Acionar essa régua de cobrança de forma que aumenta a efetividade do seu processo, aumenta a taxa de recuperação, diminui os atrasos e a inadimplência dos seus clientes, né? E isso sem mudar o seu processo operacional, né? A rotina do financeiro. Na verdade, muda para melhor, né? O que eu falo é que não muda a plataforma que ele vai utilizar no dia a dia, porque continua sendo o ERP Proteus, certo? E como benefício adicional, a gente também traz, junto com essa integração da régua de cobrança, no mesmo fluxo a gente traz a possibilidade de negativação e protesto de inadimplentes. Então, a Nelfin hoje está integrada com o Serasa e está integrada com cartórios a nível nacional. Então, se você quiser adicionar na sua régua de cobrança esse comando de negativação e protesto, você pode. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você quer definir uma regra que com 60 dias de atraso, você quer negativar todos os seus clientes com 60 dias de atraso, né, no Serasa. Então, beleza, você adiciona isso no fluxo da régua de cobrança, é super simples dentro da plataforma fazer isso, em 2 botões a gente fala, né, que você aciona esse processo, e a plataforma vai seguir essa regra, ou seja, ela vai pegar todos os clientes que tem 60 dias de atraso e já vai fazer o envio para o Serasa para iniciar esse processo de negativação. Então, você também consegue não ter mais necessariamente uma pessoa fazendo essa função. Você consegue automatizar isso com a Nelfin, tanto o processo de negativação quanto o processo de protesto, que geralmente a gente sabe que é super burocrático. Né? Então, a Nelfin também traz essa facilidade para vocês com a integração com o Proteus. E para finalizar, eu queria falar sobre a implantação desse projeto. Né? Geralmente, quando a gente fala de implantação de sistemas, é algo super demorado, mega custoso e que envolve muitos desenvolvedores. Né? E a Nelfin fez essa integração de uma forma que a gente aliviasse um pouco essa questão técnica. Né? Então, a gente leva por volta de 30 dias para conseguir fazer essa conexão da Nelfin com o seu sistema Proteus, ok? Não exige uma série de desenvolvedores e a gente consegue fazer essa parametrização para você, né? Nós temos todo o nosso time interno de integrações, que obviamente nós alinhamos, né, toda a parte técnica necessária com o time técnico da sua empresa também, para garantir que tudo corra bem,
mas é por volta de 30 dias que a gente consegue colocar no ar esse projeto, tá bom? E também tem todo o nosso time de suporte, né? E como que funciona o nosso suporte? Primeiro, a gente cria um grupo no WhatsApp com todos os nossos clientes, né? E aí nesse grupo participa tanto o nosso time técnico quanto o time de atendimento mesmo. A gente dá o treinamento da plataforma para o seu time interno, né? Seja o financeiro, seja o TI, e quantas vezes forem necessário, né? A gente não limita ali o número de treinamentos. Então, né, a gente não só ensina vocês a utilizar a plataforma, como também tem esse acompanhamento super próximo ali, direto no WhatsApp. Caso ocorra alguma coisa, alguma dúvida, vocês precisem nos acessar, tá? Então, esse é o suporte que a gente oferece e eu queria convidar você que utiliza o Proteus a conhecer essa novidade no mercado, esse sistema de cobrança inteligente. Eu garanto que não tem nada no mercado nem próximo do que você já conheceu, né? Dessa forma inteligente que busca sempre maximizar a recuperação ali dos créditos, né? Das dívidas dos clientes e não só dívidas, né? Mas trazer um processo mais fluido ali para o seu contas a receber, né? A gente sabe que às vezes não só precisamos cobrar quem já está atrasado, mas né, as cobranças preventivas também são super úteis para reduzir o atraso e não haver um descasamento de fluxo de caixa ali na empresa de vocês. Tá? Então, para você que usa Proteus, eu quero fazer esse convite para trazer mais eficiência ali para o seu processo de contas a receber e cobrança e você não ter mais que ficar se preocupando com trabalhos super manuais que são feitos justamente porque até então não tinha uma plataforma que fazia isso para você, né? E aí você pode ter certeza que seu time financeiro vai ser muito mais estratégico e vai conseguir focar em tarefas muito mais estratégicas mesmo ali para a empresa do que ficar só mandando mensagem de cobrança, negativando, protestando o cliente, e isso a gente consegue cuidar para você, tá bom? Então vem falar com a gente, vem conhecer a Nelfin, que eu tenho certeza que vai ser excelente aí para o seu financeiro. Valeu, um abraço.